Classificação dos direitos humanos segundo a função. Aqui nós temos a classificação dos direitos humanos como direitos de defesa, direitos de prestação ou prestacionais e também direitos de participação. Os chamados direitos de defesa são aqueles direitos que impõem abstenções a quem quer que possa violar esses direitos. Por exemplo, a liberdade ambulatorial impõe a proibição ou impede que alguém seja arbitrariamente preso, tá bom? Já os direitos de prestação ou prestacionais são os direitos que demandam prestações por parte do Estado. E essas prestações podem ser de ordem material, por exemplo, a construção de uma escola para efetivação do direito à educação, ou mesmo uma prestação de ordem jurídica, como, por exemplo, a edição de uma lei penal para o cumprimento de mandado de criminalização contido em tratado ou convenção internacional, tá? E os direitos de participação são direitos relacionados à participação política. Aqui um sentimento que eu tenho em relação a essa matéria, não como professor, mas como estudante. Essas questões de classificação dos direitos humanos, elas passam a fazer mais sentido quando a gente domina a classificação principal dos direitos humanos, que é a classificação do Karel-Vazak, que ele fala em 3 gerações, ele fala em gerações, mas hoje em dia a gente prefere utilizar o termo dimensões, tá? Mas, de qualquer maneira, são 3 gerações ou dimensões de direitos humanos, ou de direitos fundamentais. Essa classificação também serve para vocês lá no direito constitucional, tá? Então, gerações ou dimensões de direitos humanos ou direitos fundamentais. O Karel-Vazak, ele divide os direitos humanos e os direitos fundamentais em 3 gerações, primeira, segunda e terceira, respectivamente, direitos de liberdade, direitos de igualdade, direitos de fraternidade, ou direitos individuais e direitos de participação política, direitos sociais e direitos transindividuais. Quando você estuda essa classificação do Karel-Vazak, você fica de fato por dentro dos tipos de direitos todos que de fato existem, tá? E das peculiaridades desses direitos, das diferenças que existem entre as diversas espécies de direitos. E a partir de então você começa a querer, você analisa todas as demais classificações querendo enquadrar essas classificações dentro da classificação do Karel-Vazak. E muitas vezes dá certo, outras vezes não dá tão certo, tá? Então, aqui, por exemplo, olha lá, direitos de defesa são direitos que impõem abstenções a quem possa violá-los. Direitos que impõem abstenções, a gente já falou, isso daí, lá na classificação do Georg Jelinek, diz respeito ao status negativo. Então, o indivíduo, a partir do momento em que ele passa a ter esses direitos que impõem abstenções a quem possa violá-los, são direitos, inclusive o Estado, então são direitos que, a partir dos quais você fala para o Estado, não faça alguma coisa, para o Georg Jelinek você atingiu o status negativo, você já não está mais no status totalmente passivo. Nessa classificação aqui, segundo a função, você tem direitos de defesa. E para o Karel-Vazak, você tem direitos de primeira geração ou dimensão. Tá bom? Aqui, os chamados direitos de prestação ou direitos prestacionais. São direitos que demandam prestações por parte do Estado. Ou seja, são direitos que a partir do momento em que você tem esses direitos, você pode exigir do Estado que faça alguma coisa. E esse fazer alguma coisa pode ser fazer alguma coisa do ponto de vista material. Olha, Estado, construa uma escola para efetivar o direito à educação. Estado, construa moradias populares para efetivar o direito à moradia, logicamente. Podem ser prestações também jurídicas. Estado, a Constituição fala que nenhuma forma de discriminação ficará impune. Então, o Estado trata de editar essa lei que pune as formas de discriminação, tá?
E isso, pessoal, de alguma forma, então, principalmente em relação a essas prestações aqui de ordem material, nós temos uma identificação com a chamada, com os direitos que o Karel Vazak chama de segunda geração ou dimensão, que são os direitos sociais, tá? Agora, os direitos de participação, que são direitos relacionados à participação política, a gente volta lá para a primeira geração ou dimensão do Karel Vazak, tá? Porque na primeira geração ou dimensão ele coloca os direitos individuais, coloca os direitos de caráter negativo e os direitos de participação política. Beleza? Por que eu estou falando isso daqui para vocês, pessoal? Lógico, para a gente ir conversando a respeito disso, para a gente ir trabalhando esse conteúdo aqui e para que vocês fiquem atentos ao seguinte: a gente vai começar agora a estudar a classificação do Karel Vazak e quando vocês estiverem fazendo a revisão de vocês da matéria, é interessante que vocês vão raciocinando nesse sentido. Ah, isso daqui então fica mais fácil de eu entender se eu associar com a primeira geração ou dimensão lá do Karel Vazak. Opa, esse aqui está furado, esse aqui não entra em geração ou dimensão nenhuma, ou seja, eu estou aqui seguindo, ó, isso daqui é a primeira, essa é a segunda, opa, voltei para a primeira, tá? Isso ajuda vocês a memorizarem as demais classificações,